Gente, eu tenho uma notícia boa aqui para vocês, pelo menos para mim. Quem puder pegar aí, enquanto eu estou falando, a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja, só para eu mostrar umas referências importantes das reflexões que a gente tem feito aqui, tá certo? Ontem, eu comentei com vocês de uma frase, de Santo Tomás de Aquino, sobre a condenação dos pecadores, né, ao inferno. E eu fui procurar essa frase na Suma Teológica, porque eu nunca tinha encontrado, nunca, nunca, nunca. Eu sabia que existia essa frase, eu sabia que existia todo um raciocínio, e eu falei: "Não, eu preciso encontrar, porque eu falei com o pessoal ontem à noite, e eu não posso deixar de dar a referência certinha para quem quiser consultar depois, né". Então eu encontrei. Antes de eu falar aqui onde é que está a página direitinho na Suma Teológica, não se esqueça de curtir essa oração aqui. Então não saia, não vá dormir, não encerre a live sem antes você deixar o seu like aqui, tá certo? Esse é o nosso trato. Então: "Os justos verão com alegria os condenados no inferno". É uma frase, chocante. Eu tô de vermelho, Francinete, por causa de Nossa Senhora, porque hoje é o primeiro sábado, tá bom? Primeiro sábado do mês, então, Sagrado Coração da Santíssima Virgem Maria. Então, gente, essa reflexão aqui de Santo Tomás de Aquino, doutor da Igreja, está no quinto volume da Suma Teológica, que foi impressa pela Eclésia. E está, na página, deixa eu pegar a página certinha aqui para vocês, está na página 531, tá bem? 531. Então quem tiver essa versão aqui da Suma Teológica, cadê? Deixa eu pegar, aqui. Guimar diz que ficou top, com todo respeito. É aqui, ó, essa é a versão da Suma Teológica, tá bem? Então, nessa versão, quem quiser, pegar o raciocínio de Santo Tomás de Aquino sobre, eu falei que página, gente? É página 533, tá bem? Página 533. Quem puder colocar aqui nos comentários, no artigo 13, se os bem-aventurados se alegram com as penas dos ímpios. Imagina, se os bem-aventurados se alegram com as penas dos ímpios. E ele diz que sim, que os eleitos, os bem-aventurados, se alegram lá do céu com a pena dos ímpios. Não por ódio ou sarcasmo, não é nada disso. Mas por estarem livres da pena que eles receberiam se eles estivessem exatamente na mesma condição de pecadores, se não tivessem arrependido. Depois, quem puder consultar, leia, tá bom? Não, não sou irmão do Márcio Mendes, não. Muita gente pergunta isso. Olha só, ontem, nós fizemos umas reflexões aqui sobre, o senso das proporções, sobre pecadinho e pecadão, que muitas pessoas acham de forma errada, que para Deus, só vendo se um barulhinho aqui, só um instante, gente. Pronto. Desculpa, é porque minha filhinha fica aqui do lado. Minha filhinha fica aqui do lado, e aí, olha, a Ana Maria ouviu um bebê tossindo, exatamente, porque ela tá gripadinha, aí eu ouvi ela tossindo aqui, então o pai fica logo assustado, né, porque minha esposa tá lá no quarto, mas ela já tá aqui, tá tudo bem. Que a gente fica atento, né. Então olha só, não, tá tudo certo, Janice, ela já disse que tá aqui com minha filhinha, tá bem? Então ontem nós fazíamos, uma reflexão,
sobre a história da salvação e sobre, o senso das proporções, né. A necessidade de reparar, as ofensas que nós cometemos, né, os delitos que nós cometemos, tá bem? Eu espero que isso tenha ficado bem, assim, claro na mente de vocês, porque isso de fato é muito importante compreender. É muito importante entender porque, afinal de contas, o Verbo divino se encarnou para pagar uma dívida que nós contraímos, né, uma culpa que nós levamos, certo? Mas existe aí uma outra dimensão ainda do pecado. O pecado, meus amigos, ele não apenas ofende a Deus, mas ele, além de ofender a Deus, ele quebra uma ordem estabelecida pelo próprio Deus. Então, todas as vezes que nós pecamos, nós não apenas ofendemos a Deus, mas nós rompemos uma ordem. Ora, se essa ordem é quebrada, nós precisamos corrigi-la. Como, por exemplo, se você toma emprestado um relógio de alguém, você precisa devolver esse relógio, porque não é seu, certo? Mas de repente você, eh, por negligência, acabou quebrando esse relógio, né? Eh, a Adriana Borges está perguntando: "Por que você está no canal da Itiba?". Eu estou aqui no canal da Itiba como convidado, tá bem, Adriana? Eles geralmente estão aqui, mas como eles estão em outra missão, em um outro evento, então eu estou aqui rezando com o pessoal. Eu sempre rezo aqui com essa galera, tá bem? Como convidado mesmo, o canal tá certinho, o canal é da Itiba. Então, se você tomou emprestado algo de alguém, um relógio, por exemplo, e você, por descuido, quebrou, não basta simplesmente você chegar para a pessoa que você tomou emprestado e falar: "Ó, me desculpe, eu quebrei o relógio que eu peguei emprestado de você". Isso não resolve, você precisa corrigir e reparar o que você fez, né, ou pagando, ou a não ser que o sujeito diga para você: "Não, não precisa fazer nada", né, mas você tem, obrigação de reparar o que você fez. Não dá simplesmente para pedir desculpas. De forma fazendo uma analogia, quando nós ofendemos a Deus e nós pecamos, nós nos arrependemos e nós confessamos o nosso pecado e Deus nos perdoa, ok? Deus nos perdoa, mas você precisa corrigir essa ordem que você quebrou através do pecado, com o pecado. Porque toda a inclinação do pecado ainda permanece ali. Você tende, portanto, por causa dos vícios, a ainda cometer outros e outros e outros pecados. Então, nós precisamos sempre tentar corrigir ou reparar tudo que nós fizermos de ruim. Nós pagaremos, mas nós pagaremos tudo. Aqui nós entramos, a Jaque disse que se confessou hoje. É um ótimo momento aqui, Jaque, para a gente fazer essa reflexão, sobre a reparação dos nossos pecados. Todas as vezes, portanto, para ficar bem certinho aqui na nossa mente, todas as vezes que nós pecamos, nós entramos então em 2 realidades que o pecado causa, certo? Eh, que são consequências do pecado. Existe, portanto, a pena e existe a culpa, tá? Quem puder tomar nota disso, se isso for novo para você, então tome nota. Se não for novo, vá assistindo, tá? A pena e a culpa. Quando nós nos confessamos, o sacerdote nos perdoa, mas nos perdoa de quê? Da pena ou da culpa? O sacerdote nos perdoa da culpa. Então, nós não somos mais culpados, nós somos perdoados. Entretanto, existe ainda a pena, tá? Esta pena, tanto que nós precisamos nos penitenciar, cumprir uma penitência, que antigamente na igreja primitiva
essas penitências, elas eram muito mais rígidas, severas. Então, o penitente tinha que ficar 40 dias, na missa, só dando alguns exemplos, tá? Rezando de joelhos, ou vestir-se de saco, ou, e essas penas duravam às vezes anos, anos, tá? Até que ele de fato recebesse o perdão dos pecados. Era assim que era ministrado o sacramento da confissão. Hoje não. Hoje, eh, a doutrina não mudou, evidentemente, mas a forma de se aplicar a penitência, ela mudou. Não a doutrina, mas a forma de se aplicar a penitência mudou. Portanto, quando o sacerdote nos dá a absolvição dos pecados, nós ainda precisamos nos penitenciar, cumprir com um exercício espiritual, certo? Isso é muito importante. Portanto, existem essas duas dimensões, da pena e da culpa. Mas a pena, também tem dois aspectos da pena, que é a pena temporal e a pena eterna, tá? Então, coloque um outro tracinho assim embaixo de pena. Pena temporal e pena eterna. Quando, eh, nós pecamos gravemente, quando há um pecado grave, nós rompemos com a amizade de Deus e, portanto, nós merecemos o inferno como recompensa, não é isso? Porque nós pecamos gravemente. Portanto, se nós morrermos naquele momento, nós iremos, segundo o catecismo da igreja, segundo o que a igreja ensina, nós iremos diretamente para o inferno, ok? Mas, se você pecou gravemente, se arrependeu e se confessou, quando o sacerdote te perdoa e te dá a absolvição dos pecados, essa pena eterna é apagada. Porque, afinal de contas, você se arrependeu, se confessou e o sacerdote te absolveu. Então você não vai para o inferno se você morrer naquele momento, depois de se confessar, certo? Se confessou ali, morreu naquele momento, não vai para o inferno, tá? Mas, muito provavelmente, você também não vai diretamente para o céu, porque você precisa se aperfeiçoar. É por isso que existe uma coisa chamada um momento de purgar os nossos pecados, que é o purgatório. Eu vou falar, Carlos, da questão das indulgências aqui. Então, fica, portanto, não a pena eterna, mas existe uma pena chamada pena temporal que nós precisaremos cumprir ou pagar. Não a culpa, não estou mais falando de culpa. A culpa é quando nós nos confessamos, ok? Só que agora existe a pena. Antes de continuar, eu só preciso pegar uma referência com vocês, para que vocês reflitam um pouco sobre os fundamentos, sobretudo o fundamento na Sagrada Escritura, dessa pena do pecado. Então, quem puder pegar aí, 2 Samuel, quem puder, por gentileza, fazer essa consulta aqui comigo, fica no livro de 2 Samuel. Cadê? Eu tinha separado aqui. O segundo livro de Samuel, né? 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Capítulo 12, versículo 13. Quem encontrou, já coloca por gentileza aí. Tudo certo, já encontrei. Capítulo 12, versículo 13. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Isso aqui é muito importante que vocês entendam, viu, gente? Se vocês não entenderem essa explicação, tomem nota e tira depois um tempinho para vocês estudarem, tá bom? Aí, o pessoal está dizendo que encontrou. Obrigado, Luana, Sônia, Luciane, obrigado. Maria Helena, eu gosto de fazer esses estudos aqui com vocês, que vocês
a gente vai junto aqui, né, bem legal. Vamos lá, olha só que coisa interessante. No versículo 13 diz assim: Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: O Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Todavia, como desprezaste o Senhor com esta ação, morrerá o filho que te nasceu. E Natã voltou para a sua casa. Eu vou ler de novo, presta bem atenção. Versículo 13 e 14. Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: O Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Todavia, como desprezaste o Senhor com esta ação, morrerá o filho que te nasceu. E Natã voltou para sua casa. Gente, o texto está claramente mostrando para nós uma relação de causa e efeito no pecado. É o texto quem está dizendo isso. O texto está dizendo: Davi reconhece o seu próprio pecado, beleza? Davi disse: Pequei contra o Senhor. E Natan disse: O Senhor perdoa o teu pecado. Tudo bem, Davi. Você está perdoado, o Senhor está perdoando o seu pecado. Todavia, como desprezaste o Senhor com esta ação, o pecado dele, morrerá o filho que te nasceu. Ou seja, existe uma relação clara de causa e efeito no pecado. A morte, tá? Gente, é o texto, tá? É o texto quem está dizendo. A morte do filho que te nasceu, ou seja, do filho de Davi, é efeito de qual causa? O que causou a morte do filho foi o erro de Davi, o pecado de Davi, tá? Eu sei que isso é tão severo, é tão grave e chocante, mas é exatamente isso. Existe uma relação de causa e efeito no pecado e nas nossas vidas. Aqui está um dos versículos que fundamentam a esta ideia de reparação, ou seja, todas as vezes que eu cometo um pecado e eu confesso esse pecado e eu me arrependo, Deus nos perdoa. Deus sempre vai nos perdoar se nós nos arrependermos de coração. Entretanto, entretanto, cada pecado que eu cometo, eu irei sofrer as consequências desse pecado, tá? Em vida ou na morte. Ou seja, eu irei sofrer para pagar, evidentemente, aqui em vida ou no purgatório para me aperfeiçoar, tá? E aí, claro que a gente vai para o catecismo da Igreja Católica, porque é para a gente ouvir o que a Igreja diz, né, sobre as indulgências. Porque é aqui que nós chegamos exatamente em algo que, eh, na história da Igreja, sobretudo com Lutero, uma das grandes questões que Lutero levantou, né, contra a igreja, é que naquele momento a igreja estava vendendo as indulgências para perdoar não os pecados, porque nós sabemos que a indulgência não perdoa os pecados. A indulgência, ela perdoa o quê? A culpa ou a pena? A indulgência perdoa a pena, porque a culpa já foi perdoada quando nós nos confessamos, tá? Eu estou falando bem devagarzinho para ficar mais fácil vocês entenderem. Então, quando nós nos confessamos, a culpa ela é perdoada. Assim como nós acabamos de ler aqui, em que Davi reconhece seu próprio pecado e depois Natã diz: "O Senhor te perdoa, mas você eh eh, o seu pecado, o seu erro levou à morte, do filho que te nasceu". Atenção aqui, porque vocês não podem agora, nesse momento, sair dessa live, porque se você
interromper o raciocínio agora vai te dar indigestão, você vai entender tudo errado e isso pode dar um perigo tremendo, um revertério. Então não sai agora, você precisa, concluir esse raciocínio aqui, tá bem? Porque é até perigoso para a fé se você interromper a coisa aqui, tá bom? Então, quando você se confessa, o sacerdote quando nós nos confessamos, o sacerdote nos perdoa e a culpa está perdoada. Entretanto, existe a pena. A pena eterna também foi retirada. Nós não iremos para o inferno se naquele momento nós morrermos, ok? Mas existe a pena temporal. Essa pena temporal nós teremos que cumprir por cada delito que nós cometermos. Nós cumpriremos ela em vida ou nós cumpriremos ela no purgatório. Agora, a gente vai lá para o catecismo da igreja, tá? Onde está a fundamentação na doutrina sobre as indulgências, que fica no parágrafo, a partir do parágrafo 1471. 1471, certo? 1471, no catecismo, o meu é bem velho, ó. 1471. Vamos lá? Diz assim: a doutrina e a prática das indulgências na Igreja estão estreitamente ligadas aos efeitos do sacramento da penitência. O que é indulgência? A indulgência, atenção, a indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. Isso aqui é muito importante. A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal, certo? Pelos pecados já perdoados. Então, nós estamos falando de pecados que já foram confessados. Porque se o sujeito não confessou esses pecados, ele nem entrou no jogo, entendeu? Não é disso que a gente está falando. Eu estou falando de o sujeito que peca, se arrepende e se confessa, tá? Ora, se ele se confessa, existe uma pena chamada pena temporal. Essa pena, que nós chamamos de pena temporal, ele terá que cumprir. Entretanto, existe uma coisa chamada indulgência. Aqui que é interessante. A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa, que o fiel bem disposto obtém em condições determinadas pela intervenção da Igreja, que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações, isto é, dos méritos de Cristo e dos santos. Não sai agora, continua. A indulgência é parcial ou plenária, conforme liberar parcial ou totalmente da pena devida pelos pecados. Todos os fiéis podem adquirir indulgências para si mesmos ou aplicá-la aos defuntos. Então aqui já fica claro que nós podemos lucrar essas indulgências, ou seja, o perdão dessa pena, ok? Entenda, você pagará por cada coisa que você cometeu. Nós pagaremos. Entretanto, nós podemos também ter essa pena perdoada de forma plena ou parcial, que são as chamadas indulgências plenárias, por isso que são plenas, né? De forma plena, indulgência plenária ou indulgência parcial. Mas nós não podemos lucrar essas indulgências para pessoas vivas, somente para nós, ou aplicar essas indulgências para os mortos, as pessoas que já morreram, tá? Vamos lá. Eu sei que vocês estão cheios de dúvidas aí, mas vamos lá. As penas do pecado. Para compreender essa doutrina e esta prática da igreja, é preciso admitir que o pecado tem uma dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes da vida eterna. Esta privação se chama pena eterna do pecado.
Por outro lado, todo pecado, mesmo venial, acarreta um apego prejudicial às criaturas que exige purificação, quer aqui na terra, lembra? Então você vai pagar para se purificar, quer aqui na terra, quer depois da morte, no estado chamado purgatório. Esta purificação liberta da chamada pena temporal do pecado, ok? Agora aqui, essas duas penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança afligida por Deus do exterior, mas antes como uma consequência da própria natureza do pecado. Isso aqui todo mundo precisa entender. A pena que você terá que cumprir não é por causa de um Deus que está se vingando da ofensa que você cometeu. Não, a igreja diz o seguinte, ó: essas duas penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança infligida por Deus do exterior, mas antes como uma consequência da própria natureza do pecado. Por quê, meus amigos? Porque é da natureza do pecado quebrar a ordem das coisas, romper a ordem das coisas. E, evidentemente, assim como uma alma santa, ela influencia o seu entorno, uma alma completamente desordenada e pecaminosa, ela também influencia o seu entorno. Portanto, a natureza do pecado é da natureza do pecado quebrar a ordem completamente. E é claro que as consequências desse pecado serão sentidas por você e, infelizmente, por outras pessoas também. Porque eu sempre brinco assim, gente, o problema quando um sujeito vota de forma errada, quando ele vota num comunista, por exemplo, é que os efeitos desse voto dele não recaem somente sobre ele que votou. O pecado é tão eh, terrível que os efeitos do erro dele afetam a mim também, afetam o meu vizinho, afetam o meu filho, entende? Então, uma alma desordenada afeta o seu entorno, assim como uma alma santa também afeta o seu entorno. São as consequências dos nossos pecados, tá? Eh, isso aqui precisa ficar muito claro, porque se você entender essas penas como um Deus vingativo que está se vingando, você não entendeu a questão da proporcionalidade das penas, entende? Então, você vai ter uma visão completamente deturpada de Deus, não sendo um justo juiz, mas um juiz injusto, ok? E por isso que eu falei, não saiam antes disso aqui, porque aqui é a parte mais séria. Se alguém saiu antes daqui, eu fico até com medo, porque senão a pessoa vai entender a questão da pena como se Deus fosse um Deus vingativo, e não é isso, tá no catecismo da igreja, né. O perdão do pecado e a restauração aqui, uma conversão que procede de uma ardente caridade pode chegar à total purificação do pecador, de tal modo que não haja mais nenhuma pena. O perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus implicam a remissão das penas eternas do pecado, mas permanecem as penas temporais do pecado, suportando pacientemente, isso que eu acho linda essa parte, ó, suportando pacientemente os sofrimentos e as provas de todo tipo, e chegada a hora, enfrentando serenamente a morte, o cristão deve esforçar-se para aceitar como uma graça essas penas temporais do pecado. Deve aplicar-se por meio de obras de misericórdia e de caridade, como também pela oração e por diversas práticas de penitência, e despojar-se completamente do velho homem para revestir-se do homem novo. Essa perspectiva aqui dada pela igreja, eu acho linda. Por quê? Porque sob qual olhar, com qual olhar eu devo, eh, focar esses sofrimentos que virão sobre mim, com um olhar de graça.
porque eu mereço aquilo que está me acontecendo, entende? Eu mereço. E é uma graça, porque se eu olho para o sofrimento com essa perspectiva, eu sei que aquilo está acontecendo comigo para que eu seja purificado. Eu não me lembro de eu não sei qual foi um santo que dizia assim, que eu não sei se foi Santa Teresinha, que dizia que todos os dias ela queria um pouco de sofrimento, porque ela sabia que se ela tivesse sofrendo ali aquele dia, é porque o Senhor não havia se esquecido dela, porque ela estava sendo purificada, sendo purificada, sendo purificada. Não sei se foi Santa Teresinha, mas teve uma santa que disse isso. É exatamente isso que a igreja está dizendo. Com qual olhar eu devo fitar esses sofrimentos? Com um olhar de graça, de suportar pacientemente, porque eu sei que se aquilo está me acontecendo é para a minha própria purificação, ou seja, para a minha própria salvação. Eh, e aí, a igreja sabiamente, não é um estudo completo sobre as indulgências, né? Mas existem 2 tipos, portanto, de indulgências: as indulgências plenárias e as indulgências parciais, que estão fundamentadas no poder que a igreja tem de ligar e desligar. Isso é simplesmente lindo, porque a igreja, meus amigos, como dispensadora das graças, né, segundo os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, ela pode fazer. Foi Padre Pio? Obrigado, Carlos. Ela pode nos conceder isso. Gente, isso é maravilhoso. Portanto, como pecador que sou, eu sei que eu posso recorrer a algo, a um tesouro espiritual da igreja e falar: "Nossa, eh, eu posso ser redimido, perdoado, não apenas das da minha culpa, mas eu posso também ser perdoado das penas temporais". De que forma? Recorrendo às indulgências. Então a igreja, ela indulgenciou alguns atos, várias orações. Eu costumo dizer que a igreja indulgenciou tudo, porque ela é tão sábia que ela quer, porque quer que todo mundo se salve. Então o que que ela fez? A maioria das orações é tudo indulgenciada, né, com indulgência parcial. Então, o credo, o Pai Nosso, Ave Maria, o terço, tudo isso é indulgenciado. Como assim indulgenciado? Significa que cada vez que você reza piedosamente estas orações, você lucra indulgência parcial ou plenária. Agora, meus amigos, é certeza que nós conseguimos lucrar, que o termo correto é esse, lucrar essas indulgências? Não, nós não temos certeza. Porque existem pré-requisitos para você conseguir uma indulgência, né. Vocês encontram facilmente aí, se confessar, rezar pelo Papa, comungar, eh, qual a outra? Esqueci. Existem, portanto, requisitos para que você consiga essas indulgências plenárias. Mas significa que mesmo cumprindo, cada ponto ali, significa que você conseguiu? Não, não existe essa garantia, né, porque só Deus conhece o nosso coração e conhece as nossas motivações. Então, a gente não sabe, mas a gente faz, porque, ora, se existe essa possibilidade de você, eh, recorrer a esse tesouro espiritual, então, claro, eh como assim piedosamente, Arley? Piedosamente é rezar de forma piedosa. Então, quando você está rezando, você precisa rezar de forma, piedosa, concentrada, não de qualquer jeito, né. Você não pode estar rezando como se você tivesse, eh eh, repetindo um texto de inglês, né, não é assim. Você precisa estar contrito para rezar, né. Inclusive isso nós precisamos aprender também, né. Isso, a Maria está colocando, visitar um cemitério, tudo isso. É bem fácil, quem tiver dúvida de quais são as orações indulgenciadas, é muito fácil encontrar, tá bom? Tá certo, então essa era a reflexão que eu queria fazer aqui com vocês, porque nós precisamos conhecer a nossa fé, porque isso não se fala, isso não se explica, entendeu, meus amigos? Não se explica.
E isso é doutrina católica, mas a doutrina católica tão séria que Martinho Lutero enlouqueceu com isso. Na verdade, ele não entendia nada da igreja, nunca vendeu indulgências, né? A igreja sempre indulgenciou algumas ações para que motivassem os fiéis a praticar caridade. É isso. Agora, claro que na história da igreja houveram muitos abusos. O abuso não invalida a doutrina, né? Como diz o padre Paulo Ricardo, se alguém tem um casamento ruim, você não vai aconselhar que acabe com o casamento, né, não é verdade? Você tenta salvar o casamento. A mesma coisa a doutrina das indulgências. Não é porque alguém ensinou de forma completamente equivocada e errada e praticou a dispensação das indulgências de forma errada que a doutrina é inválida. De jeito nenhum, tá certo? É muito importante que a gente compreenda essas coisas, porque a própria Sagrada Escritura diz que nós precisamos da razão daquilo que nós cremos. E nós, infelizmente, não temos dado isso. Não temos dado razão da nossa crença, meus amigos. Tá? Eu sei que vocês estão agradecendo ali pela explicação. Se vocês estão agradecendo, então é sinal que vocês entenderam. Aí eu fico mais confortável, eu fico tranquilo, porque se eu tenho uma coisa que eu tenho medo é de enlouquecer a cabeça das pessoas com as explicações. Então, se vocês estão agradecendo é porque entenderam. Quem não entendeu, vá no Catecismo da Igreja, recorra aos textos de Dom Estevão Bittencourt sobre as indulgências, recorra aos textos de Santo Tomás de Aquino sobre as indulgências, tá certo? E é isso aqui, tá bom? Vou ler alguns comentários aqui de vocês, não saiam ainda, todo mundo, antes de dar o like, de clicar aí a Roseli está dizendo, é muito bom ouvir os seus ensinamentos. Foi Roseli? Foi, Roseli. É muito bom ouvir seus ensinamentos, Arley. Muito obrigado. Inclusive, isso aqui, meus amigos, eu faço lá no nosso grupo de curso de perspectiva católica, evidentemente, né, da liturgia das horas. Então, gente, isso que é sério. Entra, porque o valor é muito. Gente, é R$ 7, entendeu? Eu não aceito que a galera aqui dos Apóstolos das Lágrimas não estejam lá, porque a gente precisa de fato dar passos mais importantes na nossa fé. A gente não pode aceitar que, por exemplo, os protestantes fiquem acusando a gente de que a gente não conhece a nossa própria fé. Isso não é verdade, né? Mas vamos bater no peito e reconhecer uma coisa? Muitas vezes nós negligenciamos sim a nossa vida de estudo. Muitas vezes nós negligenciamos sim a gente parar para estudar um pouco e fazer um mínimo de esforço intelectual para tentar entender algumas coisas. Então, é um convite que eu faço para você entrar nesse processo de levar a sua vida mais séria. Entra lá aliás, eu vou perguntar para o pessoal, quem entrou no dia que eu falei aqui, né? Quem foi que entrou lá como sócio para a gente fazer o curso da liturgia das horas? Deixa eu ver quem foi que entrou aqui. Então, assim, vamos, de verdade. Ó, a Conceição Veloso. Conceição, eu lembro de você. Isso, é esse mesmo, Maria das Graças Ribeiro, esse mesmo. A Luciane entrou, a Shirlene entrou. Muito bem, ó. A Luciane Zampa, quem mais aqui? A Lucide está dizendo que já tinha entrado, ó. Muito bem, é isso mesmo. Porque a Marisa está dizendo que se associou. Isso é muito sério, gente. De verdade, a gente não pode simplesmente ignorar que nós não temos minimamente conhecimento mais sólido sobre a nossa própria fé. Então, todas essas reflexões eu não faço só aqui. A gente faz lá em outras plataformas também. O Manuel Messias está dizendo, Arley, eu gostei muito dos seus ensinamentos. Obrigado, Manuel. Então, ó, o pessoal está dizendo que entrou. Exatamente. Então, quem tiver com dificuldade, deixa eu pegar aqui de novo o WhatsApp, né? Quem tiver com dificuldade, ó, a Maria das Graças está dizendo que vai entrar. Muito bem.
Aí eu gostei de ver. Entre, não deixe, sério mesmo, faça isso por você, invista. Por isso que a gente coloca de um valor, gente, tão acessível, que você pode cancelar depois, porque é R$ 7. Quem foi que falou para mim no Instagram? Falou: "Mas gente, R$ 7 não paga um sorvete". Eu vou deixar o número do WhatsApp aqui de novo, que alguém pediu. Olha lá, o Elton tá dizendo. É 77, obrigado, Elton. 7798889-2085. 7798889-2085. Luciane está perguntando: "Qual livro de Dom Estevão Bittencourt que devo ler?". Nossa, Dom Estevão Bittencourt, você tem que ler tudo de Dom Estevão Bittencourt. Dom Estevão, você encontra, obrigado, produção. A produção é fenomenal. Eh, Existem cursos, eu não sei se esses cursos, meus amigos, estão ainda disponíveis, mas eu fiz vários cursos por correspondência de Dom Estevão Bittencourt, ainda quando ele era vivo. Inclusive, ele fez a correção dos meus exercícios, tenho guardado até hoje. Então, tem curso de patrologia, curso de mariologia, patrística, estudo bíblico, Antigo Testamento, Novo Testamento, parapsicologia, Mariologia, já falei, história da igreja. Não sei se vocês encontram esses. Eu suponho que a Mater Ecclesiae, que é a escola de teologia que ele tinha fundado, não esteja funcionando mais, mas vocês encontram os artigos dele facilmente na internet. Inclusive, eu vou deixar lá nos stories e vou deixar lá na área de membros do meu canal, porque aqui eu não consigo colocar. Eh, eu vou colocar um texto sobre a doutrina da indulgência, ou das indulgências, para que vocês leiam, tá bom? Então faça isso, dê essa oportunidade para você crescer um pouco mais na fé, porque minha gente, vamos falar sério, a gente muitas vezes vê que tudo está desabando, tudo está, caindo ao redor, mas como dizia o professor Olavo de Carvalho: "Quando tudo estiver desabando, o que que você deve fazer? Você deve rezar mais e estudar mais". Por quê? Porque enquanto tudo está desabando, se você está rezando mais e você está estudando mais, você está crescendo, entendeu? Então, como você não pode fazer nada, as coisas estão desabando, você não pode fazer nada para segurar, o que que você faz? Você reza mais e você estuda mais. Enquanto as coisas estão caindo, você está crescendo, crescendo na fé, crescendo em cultura intelectualmente. Quando passar o momento de tormenta, você parece muito mais forte e resistente. Tá certo? Eh, quem A Luciana está dizendo: "Quando terminar a live, eu entro". Ah, muito bem. Eu vou anotar seu nome, viu, Luciana. Ó, anotei, viu, Luciana, que depois eu vou voltar a live para eu saber. A Juliana está dizendo que não consegue entrar. Ô Ju, você manda mensagem para o WhatsApp, tá bem? É 7798889-2085, que a gente passa para você. A Luciana tá dizendo que é de Itabuna, pertinho, ó. Estamos muito perto. Conheço Itabuna, eu tinha um amigão aí em Itabuna. Tá bem? Deixa eu ver, agora eu vou falar com o pessoal que tá dizendo que vai entrar. Quem é que vai entrar para o nosso grupão dos Apóstolos das Lágrimas, lá de membros no canal? Deixa eu ver, só quem vai entrar. Vai colocar eu, deixa eu ver, quem vai entrar? Ó, Denise. Aê, Denise. Denise, você é que tá no Canadá? É isso? Denise, Juliana, a Vilma. Ó, que legal. A Vera Gouveia. Ó, Francinete, Simone, Rosana. Ó, a Denise tá no Canadá. Tá vendo como eu lembro? Algumas pessoas eu lembro, outras eu realmente não consigo lembrar. A Cida, Terezinha, Eliette. Ó, Paulo Afonso, a Marta tá em Paulo Afonso, que legal. Quem mais? Valdirene, ó, a Pitty, você já entrou, não já?
a Inês Lima, a Élida, que legal Élida. Ó, tá vendo? Isso, eu sendo bastante sincero aqui com vocês, nós precisamos formar uma comunidade, meus amigos. Foi um conselho que o padre Paulo deu numa live que ele fez na pandemia. O nome da live era assim: "O Brasil tem jeito?". Essa live não está mais disponível, porque foi retirada. E, não, eu não vou me esquecer dos conselhos do padre Paulo ali, como quando ele disse que o Brasil só terá jeito se nós formarmos uma comunidade. Essa comunidade que ele está dizendo não é uma comunidade física não, mas é uma comunidade de pessoas que estão, eh, dispostas a formar do zero uma nova nação. Como? Estudando a nossa cultura e a nossa fé. Se nós de fato não fizermos isso, a gente vai se perder enquanto nação. Isso é muito sério. Se nós não fizermos isso, a gente se perde enquanto nação. Ô Carlos, que coisa boa! Não sabia. Te espero lá no clube de membros, viu, Carlos? Então, nós precisamos de fato fazer algo. Se a gente não semear, como é que a gente vai colher? Me explica. Assim, se a gente não semeia, como é que a gente vai colher? A gente fez uma reflexão agora sobre as consequências do pecado, né. Todo pecado tem consequência. Ora, não são só, isso não no aspecto somente do pecado, mas também das graças, das bênçãos. Como é que você quer ser abençoado por Deus, você quer desenvolver as virtudes, crescer na fé, se você de fato não semeia no sentido de rezar, de conhecer sua própria fé. Não funciona, meus irmãos, não é assim, né. Obrigado Zélia Peixoto, ó, Eliette, ó que coisa boa. Aí, agora eu senti firmeza nessa galera, tá bem? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui de vocês. Hã, a Lisbeta, pelos nossos irmãos presos em Brasília, vamos rezar. A Laís está perguntando: "Arley, como entrar? Alguma plataforma?". É lá no meu canal, Laís, no YouTube, viu? Aqui, é lá, né? É aqui mesmo. Se você não conseguir entrar, manda mensagem no WhatsApp, tá bem? A Maria Aparecida, obrigado, Maria Aparecida. Rosana Aparecida, obrigado. Ficou alguma dúvida sobre a questão das indulgências? Sobre a doutrina das indulgências? Ficou claro para vocês, disso, existe os aspectos do pecado, pena, Maria, obrigado. Tá claro, né? Eu acho que deu para entender. Obrigado, Vivalda, Vivalda Dias. Ó, a Iranilda tá dizendo que ficou claro. A Zélia tá dizendo que entendeu. Élida dizendo que entendeu. Obrigado, Élida. Élida, valeu. Então fico mais tranquilo, tá bem? Tá certo? Eu vou dar boa noite a vocês. Alguém, Sandra, fala um pouco sobre a indulgência parcial e plenária. Eu falei. Mas eu não falei? Mas, gente, eu não falei das indulgências plenárias ou parciais? Existe a indulgência e existem 2 tipos de indulgência: a indulgência parcial e a indulgência plenária. A indulgência parcial é o perdão parcial da pena que você deveria pagar, cumprir, certo? E a indulgência plenária é o perdão pleno, total da pena que você deveria, cumprir, pagar, tá certo? E assim, de forma mais sucinta é isso, né. Tá certo? Hã, faz até pena, a hora passa tão rápido. É,
Deixa eu ver, quantos a gente ficou com quantos likes aqui? Quantos likes nós tivemos? Não dá para eu ver aqui. Aqui, não, cadê? 2.100 likes, né. Hoje teve menos like. Tá bem, fala sobre o limbo. Eu não dá para falar hoje, né. Depois a gente fala sobre o limbo. Enfim, não escapamos do purgatório. É, nós teremos que pagar. Nós queremos nós te vamos tentar substituir, nós teremos que nos purificar, né, de todos os nossos pecados. Lembra que essa purificação, ela se refere aos pecados perdoados, ok? Confessados e perdoados. Então é isso, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado por terem, me suportado aqui até agora, espero que tudo tenha ficado bem claro, e a gente se encontra amanhã de novo, se Deus permitir, para a gente rezar e pedir a Deus a graça da perseverança, tá bom? Fiquem todos com Deus, meus queridos, e até amanhã. Tchau, tchau.